Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, fiquei muito contente com o que você me disse sobre o relacionamento desse homem com a mãe, mas você deve persistir. O inimigo trabalha de dentro para fora, transformando gradualmente as ações do paciente para que correspondam ao novo padrão, e talvez até mesmo a conduta dele para com a velha senhora mude a qualquer momento. Seria bom você intervir primeiro. Mantenha sempre contato com o nosso colega Gomalósio, que é responsável pela mãe, e fortaleçam os dois naquela casa o bom e estável hábito da irritação mútua, das alfinetadas diárias. Os métodos que descreverei a seguir são de grande valia. Faça-o prestar atenção apenas na sua vida interior. Ele pensa que sua conversão é algo que se deu dentro dele e que sua atenção está, portanto, voltada neste momento para os estados do seu próprio espírito, ou pelo menos para a versão mais purificada deles, que é tudo o que você deve permitir que ele veja. Encoraje esses sentimentos de introversão. Mantenha-o distante dos demais, mais elementares, voltando sua atenção para os deveres espirituais mais avançados. Faça o possível para piorar essa útil característica humana. O horror e a negligência em relação às coisas óbvias. Você deve mantê-lo num estado tal que ele possa perscrutar a si mesmo durante 1 hora, sem descobrir nenhum desses fatos sobre ele mesmo. Fatos que são perfeitamente visíveis para quem quer que viva com ele na mesma casa ou trabalhe com ele no mesmo escritório. Certamente é impossível impedir que ele reze pela mãe, mas temos meios de fazer com que as preces não tenham efeito. Certifique-se de que sejam bem espirituais, que ele sempre se preocupe com o estado da alma da mãe e nunca com seu reumatismo. Disso advém 2 vantagens. Em primeiro lugar, ele prestará mais atenção naquilo que ele julga serem os pecados da mãe. Se você guiá-lo um pouco, poderá induzi-lo a considerar qualquer um dos atos da mãe que ele julga inconvenientes ou irritantes como pecados. Assim você poderá cutucar um pouco as feridas do dia, mesmo enquanto eles estiverem de joelhos. Toda essa operação não é nem um pouco difícil, e você achará tudo bem divertido. Em segundo lugar, já que as ideias dele sobre a alma da mãe serão muito rudimentares e em sua maioria errôneas, ele, em algum grau, irá rezar por uma pessoa imaginária, e sua tarefa será fazer essa pessoa imaginária, dia após dia, cada vez menos parecida com a mãe verdadeira. A senhora de língua ferina que irrita o filho à mesa do café da manhã. Com o tempo, você conseguirá aprofundar a distância entre eles de tal forma que nenhum pensamento ou sentimento advindo das preces pela mãe imaginária jamais alcançará ou servirá de ajuda à mãe verdadeira. Já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes que conseguia desviar sua atenção, num segundo, da prece fervorosa pela alma de um esposo ou de um filho, para o ato de insultar ou bater na esposa ou no filho sem nenhum remorso. Quando 2 humanos vivem juntos por muitos anos, é bem comum que cada um tenha o tom de voz ou uma expressão facial que sejam quase insuportáveis para o outro. Aproveite-se disso. Faça-o prestar muita atenção
naquela sobrancelha erguida da mãe, maneirismo que ela aprendeu a detestar já no berço, e deixe-o pensar no quanto isso o irrita. Deixe-o supor que ela sabe o quanto isso é irritante e que o faz apenas para irritá-lo. Se você souber fazer o seu trabalho direitinho, ele não notará quão improvável é essa suposição. É claro, nunca o deixe suspeitar de que ele também tem tons de voz e expressões que igualmente a irritam. Como ele não pode ver ou ouvir-se a si mesmo, será fácil. Em meios civilizados, o ódio na vida doméstica costuma se expressar quando se dizem coisas que podem parecer bastante inofensivas quando escritas. As palavras não são inofensivas, mas que ditas em determinado tom de voz ou em determinado momento são um soco no rosto. Para manter este jogo em andamento, você e Gomolósio devem fazer de tudo para que os dois tolos tenham 2 pesos e 2 medidas. O seu paciente deve exigir que todas as suas frases sejam tomadas pelo seu valor literal, julgadas apenas pelas palavras utilizadas, ao mesmo tempo que julga e interpreta todas as frases da mãe com uma sensibilidade exagerada em relação ao tom, ao contexto e à intenção. Ela deverá ser encorajada a fazer o mesmo. Assim, depois de cada briga, cada um pode ir para o lado convencido ou quase convencido de que é inocente. Você sabe como é. Basta que o pergunte quando o jantar vai ficar pronto para ela ter um acesso de fúria. Uma vez que o hábito estiver bem arraigado, você terá a deliciosa situação em que um ser humano diz coisas com o claro intuito de ofender e ainda assim se ressente quando lhe dirigem uma ofensa. Por fim, diga-me algo sobre a posição religiosa da senhora. Teria ela algum ciúme do novo fator na vida do filho? Sente-se de algum modo ofendida com o fato de ele aprender com outros e tão tarde na vida aquilo que ela acha que deu e ele tantas oportunidades de aprender na infância? Ela acha que ele está fazendo uma tempestade em copo d'água com esse assunto ou que está aceitando tudo muito claramente? Lembra-se do irmão mais velho na história do inimigo. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.